O Projeto Fundo Clima é uma oportunidade de reinvenção do que a gente chama de restauração florestal. Muitas vezes, quando a gente pensa em mudança do clima, a gente pensa em algo que está acontecendo muito longe da gente. A gente não vê a mudança do clima como algo que esteja próximo. E quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando do nosso alimento, a gente está falando da roupa que a gente veste, a gente está falando da casa que a gente habita, do transporte que a gente usa. Uma instituição como o Inhotim, dedicada à arte contemporânea e à botânica, não poderia, de forma alguma, estar afastada do grande debate internacional sobre mudanças do clima. Porque o tema da mudança do clima, por ser recente, é também um problema contemporâneo. Historicamente, as recuperações de áreas degradadas se davam através de eucalipto, através de braquiária. E esse estudo, essa pesquisa de longos anos, numa parceria entre o Inhotim e o Fundo Clima do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, constroem essa nova maneira de enxergar a recuperação de áreas degradadas por mineração. Com o estudo profundo das matrizes genéticas que existem nas matas do entorno, a gente consegue capturar e armazenar material genético de importância elevadíssima, muitas espécies de plantas da zona de transição entre Cerrado e Mata Atlântica, nos campos ferruginosos da Cordilheira do Espinhaço, para devolver para esse território algo que foi tirado dele em função da mineração. O objetivo dele foi criar um protótipo de sequestro de carbono para a recuperação de área degradada e desenvolvimento comunitário. O foco do projeto é trabalhar com espécies nativas e entender como é que isso funciona para a recuperação de áreas degradadas aliada à questão do sequestro de carbono. O ponto de partida, então, foi estudar as espécies do entorno da área que ia ser utilizada como área-alvo. A primeira atividade para a gente conhecer essas espécies foi o estudo que aconteceu na RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, Inhotim, uma forma de unidade de conservação. Esse estudo ele foi realizado em 2015 e buscou conhecer a reserva, qual é o fragmento de mata a qual ela pertence, como que essas espécies estão distribuídas, quais são as espécies que ocorrem na RPPN, se existe espécie ameaçada ou não existe, se existe alguma espécie que tem alguma distribuição restrita, e a partir daí fazer esse levantamento das espécies potenciais que ocorrem ali. Foi realizado também durante o ano de 2015 a coleta de frutos e sementes na RPPN. Esses frutos foram levados para o laboratório e lá passaram por um processo de triagem para a retirada das sementes. Em seguida, essas sementes elas passaram também por um processo de beneficiamento para a retirada das sementes predadas ou com algum dano. Essas sementes elas foram armazenadas numa câmara fria para um estoque de sementes e a partir daí elas foram retiradas ou para realizar a produção de mudas durante o último ano. Essas mudas elas foram utilizadas, um dos experimentos testados pelo projeto, e a outra parte ficou armazenada até o momento de iniciar o experimento de semeadura. Na área protótipo foram implantados 3 experimentos. O de semeadura, proveniente das sementes que foram estocadas no banco de sementes durante o ano de 2015 e 2016. O plantio de mudas, proveniente também das sementes que foram armazenadas na câmara fria e gerou material para a produção das mudas que vieram para a área protótipo. E o experimento de topsoil. Topsoil é uma camada mais superficial do solo que contém aí uma quantidade de sementes e de matéria orgânica
e que é um material potencial para regeneração, ou seja, ele por si só promove a regeneração. O crescimento das plantas ele acontece sozinho, sem a intervenção do homem. O que o projeto gerou para o Instituto Inhotim? Gerou o inventário florístico e fitossociológico, ou seja, a caracterização da RPPN Inhotim, um inventário sobre remoções e sequestro de gases de efeito estufa da RPPN Inhotim e, sequencialmente, da área protótipo. Gerou um laboratório de botânica e um banco de sementes. Gerou um viveiro de produção de mudas com 2 estruturas diferenciadas, 2 sombrites, um de 50%, um de 80% e com sistemas de irrigações diferenciados. E o experimento na área protótipo. É importante a continuidade do monitoramento e da coleta de dados para a gente entender o funcionamento e a dinâmica das espécies nativas na recuperação de áreas degradadas, aliadas ao potencial de sequestro de carbono. Uma das características importantes do projeto é oferecer para empresas que precisam reestruturar a reabilitação florestal técnicas desenvolvidas ao longo de anos para fazer isso de maneira mais correta, de maneira mais sustentável, de maneira eficiente. Então, a cultura de tecido, a nucleação, o uso do topsoil são maneiras importantes, técnicas, algumas já conhecidas, que a gente utiliza para poder gerar o conhecimento, a tecnologia que pode ser aplicada na mineração, em outros tipos de áreas degradadas, com baixíssimo nível de nutrição do solo, ajudando a recuperar e colocando a natureza, usando os recursos da natureza para restabelecer uma lógica de evolução vegetativa. O sequestro de carbono ele também pode ser realizado por espécies exóticas, como eucaliptos e como pinos, né? Mas a importância de se usar as espécies nativas e está relacionado isso com a mudança climática é a questão da biodiversidade. Com o uso das espécies nativas, a gente consegue tentar recuperar a biodiversidade daquela região que foi afetada, recuperar ou remediar as características do solo, evitar a erosão e assoreamento dos cursos d'água, trazer de volta a fauna polinizadora e dispersora, que antes existia naquela região, e existe a possibilidade do retorno desses animais ou desses insetos com a reintrodução de espécies nativas. Em razão disso, é fundamental destacar a importância da cooperação do Fundo Clima com o Instituto Inhotim no desenvolvimento de um projeto muito especial que objetiva desenvolver tecnologias e conhecimento de restauração de áreas degradadas pela mineração, com espécies nativas típicas desse ecossistema. É o que faz o projeto Inhotim, apoiado pelo Fundo Clima, ser uma iniciativa pioneira em sintonia com o pioneirismo do próprio Inhotim, reconhecido nacional e internacionalmente.